Olá, pessoal. Em nossos dois últimos encontros, nós falamos sobre associações, ressaltando que associações são pessoas jurídicas formadas pela reunião de integrantes sem fins lucrativos, sem fins econômicos. E que os associados, enquanto integrantes da associação, possuem direitos e deveres, sendo que esses direitos e deveres não são recíprocos. Eles se exercem para com a associação. Falamos também que, nos termos do artigo 54, o estatuto da associação deve conter certos elementos, cuja ausência acarretará nulidade absoluta, tornará esse estatuto nulo de pleno direito. Basta consultar lá o que diz o artigo 54 do Código Civil. Falamos também que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto pode instituir categorias com vantagens especiais. Na sequência, abordamos a questão da fração ideal e dissemos que a fração ideal que toca ao associado pode ser transmitida a terceiros, sem que esta transmissão implique na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro. Que uma coisa é transmitir a quota, outra coisa, a qualidade de associado. Então, transmitir a quota, por si só, não implica na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro. Se eu não me engano, está no artigo... Esqueci o número do artigo. Mas nós falamos. E também nós mencionamos a questão da Assembleia Geral. Dissemos que a Assembleia Geral é o órgão mais representativo da associação e que tem duas incumbências principais, quais sejam destituir os administradores, alterar o estatuto, sendo que o quórum para tomar essas deliberações é o quórum que o próprio estatuto prevê. E finalizamos a aula passada ressaltando que, embora o estatuto contenha os quórums, as condições de convocação dos órgãos deliberativos, será sempre garantido a 1/5 dos associados o direito de promover essa convocação. Que associados reunidos pela fração de 1/5 sempre contarão com o direito de convocar os órgãos deliberativos. E paramos aí. Na aula de hoje vamos finalizar esse tema das associações e começar um tema novo: fundações. Então, o último ponto que eu tenho para relevar a respeito de associações é exatamente o tópico do artigo 61 do Código Civil. Acompanhem comigo. De acordo com o artigo 61, dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Na sequência, por cláusula do estatuto, ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente, referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal, no território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas nesse artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Parece que eu estou vendo vocês assustados, nervosos, ante a necessidade premente de memorizar esse artigo tão longo, né? Composto aqui por 2 slides. É muita coisa realmente. E é exatamente preocupado com os meus alunos, preocupação que eu sempre externei, né, desde o momento em que iniciei a vida docência, porque minha preocupação não é com a aula que eu dou, e sim com a capacidade de assimilação dos meus alunos. Que eu elaborei um esquema
que vai facilitar bastante o entendimento desse artigo, que vai conduzir realmente a um porto seguro, onde não dá para se perder. Vamos falar aqui sobre a dissolução das associações. E em havendo essa dissolução, qual o destino do seu patrimônio? É basicamente isto de que o artigo em referência trata. Acompanhe comigo. Primeira coisa que se coloca quando se tem em mente a dissolução de uma associação é exatamente reverter o valor das cotas ou frações ideais aos associados. E além de reverter essas cotas e essas frações ideais, também é possível reverter o valor das contribuições prestadas aos associados. Vejam vocês. Encerrada a associação, dissolvida a entidade, o associado ele vai receber de volta, em dinheiro, o valor de suas frações ideais. É muito justo, pessoal. Porque a fração ideal representa a parcela do patrimônio que o associado titulariza dentro da associação. Então, se, por exemplo, 10 associados se reúnem, cada qual ingressando com a fração ideal de 10 mil, e constitui uma associação, avaliada aqui em 100 mil reais, portanto, isso implica dizer que se a cota, que se a fração ideal de cada um é de 10 mil, dissolvida essa associação, cada qual receberá de volta para o seu patrimônio 10 mil reais. E isto não implica lucro. Na verdade, está se recuperando o que se investiu. Então é justo, justíssimo até, que se reverta, melhor dizendo, que se reverta em favor do associado a fração ideal por ele investida. Além disso, também serão revertidas, em prol de cada associado, as contribuições por eles prestadas. Isto porque, ao longo da associação, é possível que o associado faça contribuições, promova doações. Por exemplo, eu integro uma associação e no curso do seu funcionamento eu doei, digamos, 30 mil reais para essa pessoa jurídica. Foi uma contribuição que eu dei, espontaneamente, ninguém me forçou a isso. Extinta essa associação, é justo que obtenha de volta o valor doado, os 30 mil reais objeto de doação. Então percebam vocês, encerrada a associação, o que o associado leva para si é a fração ideal com a qual ingressou na associação, bem como as contribuições prestadas ao longo de sua existência. E só isso. Nada mais que isto.
E o resto do dinheiro vai para onde? Vamos imaginar que essa associação tenha recebido incentivos fiscais. Ou que o imóvel no qual ela foi sediada, tenha valorizado. Vamos imaginar que sobre mais dinheiro. Qual o destino do remanescente patrimonial? Daquilo que sobra, após pagos os associados, recolhidos os impostos, quitados os débitos trabalhistas, enfim, depois de pagar todo mundo. Qual o destino do remanescente patrimonial da associação dissolvida? Acompanhe comigo. Pessoal, esse remanescente patrimonial ao qual eu estou me referindo é exatamente a sobra. Tudo aquilo que remanesce após se reembolsar o associado de sua fração ideal, de suas contribuições prestadas, bem como todos os débitos que a fundação incorria. Quitados todos esses débitos, reembolsados os associados às verbas referidas no quadro anterior, questiona-se qual o destino do que sobrar do remanescente patrimonial. E quem dá a resposta é o próprio artigo em análise. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, esse remanescente será repassado a uma instituição de fins não econômicos prevista no Estatuto. Então, compete ao Estatuto designar que instituição será contemplada com o remanescente patrimonial da associação dissolvida. E essa instituição contemplada no Estatuto é que vai receber o remanescente patrimonial da associação que se dissolveu. Muito simples. E o problema termina aí. O problema é, e se o Estatuto for omisso? E se o Estatuto não contemplar nenhuma entidade? Qual o destino do remanescente patrimonial da associação extinta, caso o Estatuto não contemple nenhuma instituição que eventualmente seja destinatária desse patrimônio? Pessoal, na ausência de norma no Estatuto, abre-se um segundo caminho, uma segunda via. Acompanhe comigo. O patrimônio é revertido em prol de uma instituição semelhante escolhida pelos associados no município, no estado, no Distrito Federal ou no território onde a associação tiver sede. Então, diante da ausência de norma estatutária, compete aos associados elegerem
uma instituição semelhante, que eles próprios escolhem, portanto, e que se situe no município, ou no estado, ou no Distrito Federal, ou no território onde a associação tiver sede. Então, considerando, por exemplo, que a associação seja sediada no município do Recife, então os associados vão procurar uma entidade semelhante dentro de Recife que possa ser contemplada com esse patrimônio. Ah, mas se não tiver em Recife, pode se procurar no estado de Pernambuco? Pode ser no município ou no estado, portanto. Caso a associação seja sediada em Brasília, procura-se uma instituição semelhante no Distrito Federal, naquela circunscrição, Distrito Federal. E vindo a associação a ter sede em território, os associados hão de eleger uma instituição semelhante dentro do território onde a associação for sediada. É muito simples, pessoal. Portanto, escolhe-se uma instituição semelhante dentro do município ou do estado, ou, se for o caso, dentro do Distrito Federal ou do território onde a associação tiver sede. A questão é, e se não houver nenhuma instituição semelhante? Lá na Bahia, por exemplo, existe uma associação muito famosa chamada APROSBA, a Associação das Prostitutas Baianas. Parece que o negócio lá é muito concorrido. O fato é que, se essa associação se extinguiu, eu nem sei se ela está extinta ou se ela ainda funciona, né? Mas que já existiu, isso é certo, é fato. Então, considerando que essa associação se extinga e que não haja nenhuma outra semelhante, nenhuma outra entidade que congregue prostitutas, e se não for possível eleger uma entidade semelhante, qual o destino do patrimônio dessa associação? Nesse caso, abre-se um terceiro caminho. Observem aqui. O patrimônio será revertido em prol da fazenda pública, estadual, federal ou do Distrito Federal, considerando assim a sede da associação. Ora, como a associação a que eu me referi, a PROSBA, é uma associação baiana, então o patrimônio seria revertido em prol do estado da Bahia. Fosse a associação sediada em território, iria para a Fazenda Pública Federal, para a União. Exatamente por quê? Porque é a União que administra o território. Tivesse a associação sede em Brasília, o seu patrimônio seria destinado à Fazenda Pública do Distrito Federal. Então é muito simples. As fazendas públicas que vão concorrer a esse patrimônio serão ou a estadual, para fundações situadas em estados, ou a federal, para eu disse fundações, quer dizer, associações. Repetindo, as fazendas públicas que serão contempladas serão ou a federal, para associações sediadas federal em territórios, fazenda pública estadual, para associações sediadas em estados, e fazenda pública do Distrito Federal, para associações sediadas em Brasília. Não é simples? Então, se a associação tiver sede em território, fazenda pública federal. Se a associação tiver sede em estado, fazenda pública estadual. Se a associação tiver sede no Distrito Federal, fazenda pública do próprio Distrito Federal, lá em Brasília. Então, dessa maneira, se resolveria o problema, o imbróglio decorrente da ausência de instituição semelhante nas circunscrições onde a associação tiver sede. Então, esse é o caminho, pessoal. Se for questionado em concurso, qual o destino do remanescente patrimonial de uma associação extinta? 3 caminhos se apontam. Primeiro deles, procura-se uma instituição de fins não econômicos prevista no Estatuto.
Se, e somente se, o estatuto for omisso, procura-se uma instituição semelhante, escolhida pelos associados no município, ou no estado, ou no Distrito Federal, ou no território onde a associação tiver sede. E não havendo instituição semelhante nessas circunscrições, o patrimônio será revertido em prol da fazenda pública estadual, federal ou do Distrito Federal. Desse modo, a questão é superada. Então, baseados nos slides, no slide anterior e nesse slide, o aluno terá pleno conhecimento a respeito da dissolução de uma associação e suas respectivas consequências. Não tem para onde correr, pessoal. O caminho é exatamente este que eu acabei de sugerir. E com isso encerramos associações. Vamos agora dar início a um novo assunto referente às fundações. Observem aqui o que diz o artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Atenção! Esse é o primeiro artigo que inaugura o tema das fundações. Lembro que ao iniciarmos o estudo das pessoas jurídicas, nós falamos um pouco a esse respeito. Nós especificamos qual o conceito de uma fundação. E ficou dito, nessa aula, que fundação é uma pessoa jurídica constituída de um patrimônio destinado a um fim. Então, nós temos dois elementos estruturais no conceito de fundação. Acompanhem comigo. O primeiro elemento da fundação é um patrimônio. E o segundo elemento, o seu fim, a sua finalidade. Então, a partir do momento em que uma pessoa separa um patrimônio e destina esse patrimônio a uma finalidade, ela teria lançado as bases de uma fundação. Percebam vocês que para criar uma fundação não é preciso, não é necessário que o sujeito se reúna a outras pessoas. Ele não precisa se agrupar a outros indivíduos com o propósito de constituir essa pessoa jurídica. E por que não? Porque o essencial para a constituição de uma fundação é a separação de um patrimônio do próprio instituidor. Ele separa um patrimônio seu e a destinação desse patrimônio a um determinado fim. Inclusive, esse ato pelo qual o fundador separa um patrimônio e o destina a um fim, nós chamamos de dotação. Dotação é exatamente a separação patrimonial. Observem o que diz o artigo em análise. No início, para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres. Atenção aqui, dotação, que é o termo técnico correspondente à separação de um patrimônio destinado a constituir uma determinada fundação. Observem vocês que o próprio artigo 62, ele determina a forma que essa dotação deve observar. Ele diz que a dotação será aperfeiçoada por escritura pública ou testamento. Observem lá. Escritura pública ou testamento. Então, somente dessas duas maneiras é que o fundador
poderá promover a sua dotação. Então, se ele quiser promover uma dotação em vida, se o seu desejo é criar a fundação estando vivo, ele recorre à escritura pública. Então, escritura pública é o modo pelo qual o fundador, inter vivos em vida, constitui a sua fundação. Porém, desejando o fundador criar a fundação apenas depois de sua morte, ele observa o testamento. Então, a fundação mortis causa, constituída para depois da morte do fundador, terá sua dotação implementada através de testamento. Então, de duas maneiras, portanto, é possível que o fundador promova a dotação inter vivos por escritura pública ou causa mortis através de testamento. Na sequência, o artigo deixa claro que a dotação ela deve se referir a bens livres. O que são bens livres? São bens desembaraçados. São bens que não suportam nenhum tipo de ônus, nenhuma restrição. Com efeito, o fundador só pode dotar bens que não comportem restrições legais. Se, por exemplo, eu hipotequei meu apartamento, eu não posso colocar na dotação um apartamento hipotecado. Ou se eu estou comprando um carro financiado, eu não posso dotar esse carro para a fundação. Por quê? Porque o meu propósito é criar uma pessoa jurídica e não uma massa falida. Então essa é a razão que leva a lei a exigir que a dotação deve ser composta de bens livres, de bens que não sofrem nenhuma restrição legal. Na sequência, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, toda dotação, além de conter uma relação de bens, necessariamente deverá especificar o fim. Então, eu diria que dentro da dotação, dois elementos principais devem ser conjugados: relação de bens livres e especificação do fim. Acompanhe comigo. A propósito da especificação do fim, para que tipo de fim é possível criar uma fundação? Posso eu criar uma fundação, por exemplo, para fins lucrativos? Quais são os fins que a minha fundação deve perseguir? A resposta está no parágrafo único. Observem. De acordo com o parágrafo único, a fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Então vejam que o fim da fundação é bem restrito. Ou será religioso, ou será moral, ou será cultural, ou será assistencial. Então, para complementar o nosso esquema, vamos colocar lá os fins: religioso, moral, cultural ou assistencial. De onde se conclui que a fundação não pode ter fins lucrativos. A fundação, com efeito, não pode lucrar. Havendo a menor margem de lucro, por mínima que seja, já está se descaracterizando o fim essencial da fundação, que será ou religioso, ou moral, ou cultural, ou de assistência. Então, com isto, nós temos aqui os elementos estruturais da dotação, quais sejam a relação de bens livres e a especificação do fim, ou religioso, moral, cultural ou assistencial. Se o fundador quiser, mas somente se ele quiser, não é obrigatório,
ele pode colocar também na dotação o modo de administração da entidade. Mas esse modo pelo qual se administra a entidade é optativo. Coloca se quiser, não é obrigatório. O que é obrigatório é mencionar esses dois elementos que estão aqui na lousa, que seriam a relação de bens e a especificação do fim. Então são essas as observações que tínhamos a fazer a respeito do dispositivo. Repetindo, a fundação é uma entidade formada de um patrimônio destinado a um fim. Para constituir a fundação, é preciso que o fundador promova uma dotação, uma separação patrimonial. Essa dotação deve conter uma relação de bens e a especificação do fim, declarando, se quiser, a maneira de administrar a entidade. E que os fins da fundação não podem ser lucrativos, ou serão religiosos, morais, culturais ou assistenciais. Com isso, eu dou por encerrada essa aula. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.